Bom dia para todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos aqui meditar na passagem de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. Vamos ver o que Paulo aqui nos diz. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Numa outra versão, a leitura é feita assim. Vamos ver aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Uma tradução mais ao pé da letra, a partir do original, diz assim, porque Ele mesmo, o Senhor, em grito de comando, em voz de arcanjo e em trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, eu fiz aqui 3 leituras com algumas sutis diferenças, mas o sentido não mudará. Então, por que eu vou trabalhar esse texto? Ora, nós sabemos que os adventistas do sétimo dia e as TJs, ou Testemunhas de Jeová, dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. E eles dizem que este texto aqui está apresentando Jesus como o arcanjo que tocará a trombeta de Deus. Então, de acordo com as Testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, Jesus é aqui o arcanjo. E para eles, Jesus é o arcanjo Miguel. Então, a partir desta teoria, desta tese, nós vamos trabalhar. E vamos fazer algumas observações. Vamos começar daqui, prestar bem atenção à leitura. É 16, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que no original grego é em voz de arcanjo ou na voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então vamos lá. Primeiro, em nenhum momento o texto aqui ele diz que Jesus Cristo é o arcanjo, ok? É bom que se diga isso. O texto, para sermos fiéis, o texto aqui, de forma alguma, vamos ser honestos, de forma alguma, o texto aqui está dizendo que Jesus é o arcanjo em questão. Dizer que Jesus Cristo aqui é o arcanjo e que este arcanjo é Miguel são duas afirmações que elas não podem ser comprovadas à luz desse texto. Repito, dizer que Jesus Cristo aqui é o arcanjo, você está afirmando o que o texto não está dizendo. Segundo, dizer que o arcanjo em questão é Miguel é outra afirmação que você está fazendo que o texto não faz. Então vamos começar aqui da questão da identidade do arcanjo. Quem é o arcanjo em questão? Quem é o arcanjo em questão? Mas vamos aqui aderir, por um pouco de tempo, à hipótese de que o arcanjo em questão aqui seja Jesus. A palavra arcanjo quer dizer chefe de anjos. Mesmo eu sabendo que Jesus nunca é chamado de arcanjo, eu ainda não vi isso na Bíblia Sagrada. Mas vamos aqui aderir a esta hipótese.
Digamos então que Jesus aqui é apresentado como o arcanjo, o chefe dos anjos. Arcanjo este que tocará a trombeta de Deus. Ok? Mas daí existe uma outra questão. Mas será que Jesus, na qualidade de arcanjo, pode ser aqui identificado com o arcanjo Miguel? Porque é isso que os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová dizem. Que Jesus aqui é apresentado como arcanjo e Jesus é o arcanjo Miguel. Então vamos trabalhar esta segunda hipótese aqui, de Miguel ser o arcanjo em questão. Bom, qual é o papel deste arcanjo aqui ao tocar a trombeta? O papel deste arcanjo aqui ao tocar a trombeta aqui ela é tocada com uma finalidade, para a ressurreição dos mortos. Ok, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, quando esta trombeta tocar, no mínimo, pelo menos 2 eventos estão ligados ao toque desta trombeta de Deus. A ressurreição dos mortos e a reunião da igreja para, em arrebatamento, encontrar o Senhor nos ares. Então, no mínimo, nós temos aqui pelo menos 3 acontecimentos ligados ao toque da trombeta de Deus. Quando a trombeta de Deus tocar, quem tocará? O arcanjo. O arcanjo tocará a trombeta de Deus. E ao toque desta trombeta, pelo menos 3 acontecimentos se seguirão ou obedecerão ao toque desta trombeta. Ressurreição dos mortos em corpos incorruptíveis, transformados. O que mais? Os que estiverem vivos no momento do toque da trombeta serão transformados no momento no abrir e fechar de olhos, e juntamente com os mortos ressuscitados serão reunidos ou arrebatados. Para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. Então, todos estes acontecimentos, aqui 3 acontecimentos, certo? Ressurreição dos mortos, transformação dos mortos e arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. Todos esses acontecimentos estão conectados ao tocar da trombeta de Deus. Bom, e quem tocará esta trombeta de Deus? Um arcanjo. Mas será que podemos provar que o arcanjo em questão aqui é o arcanjo Miguel? Bem, apesar de as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do sétimo dia afirmarem que o arcanjo em questão aqui é Miguel, assim não podemos dizer com base na Bíblia Sagrada. E aqui eu quero trazer alguns conhecimentos sobre a ideia de arcanjo, ou por que não falar, eu quero falar aqui sobre a angelologia de acordo com a tradição judaica. Por exemplo, quando nós lemos 2 Enoque, capítulo 19, e verso 3, 2 Enoque, capítulo 20, e verso 1, 2 Enoque, capítulo 21, e verso 4, 2 Enoque, 22, 10, em todas estas passagens se fala em arcanjos. Todas estas passagens que eu li se falam em arcanjos. Então, a tradição judaica, ela reconhece não apenas um arcanjo, mas vários arcanjos. Dentro da tradição judaica se fala, no mínimo, em 7 arcanjos, ou 7 anjos que assistem continuamente à presença, ou na presença de Deus. 1 Enoque, capítulo 71, e versículo 2, eu quero ler aqui para vocês. Olha o que é que diz aqui. Então o anjo Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita. Então, claramente aqui no livro de 1 Enoque, que é o pseudepígrafe mais antigo da literatura judaica, ok, da tradição judaica,
intertestamentária, ele fala claramente que Miguel é um dos anjos, um dos arcanjos. Quando você vai ver, por exemplo, em Enoque, capítulo 20, versículo 1 a 8, você vai ter a lista ali de 7 arcanjos. Ainda em Enoque 71, vou aqui citar versículo 2, versículo 7, fala-se em arcanjos. Quando nós lemos também Tobias, capítulo 12, verso 15, lá fala em 7 anjos, que são os mesmos 7 arcanjos que assistem diante da presença de Deus. Ok, queridos? Então, fiz questão de, primeiro, provar para vocês, à luz da tradição judaica do período do Segundo Templo, que não existe apenas um arcanjo, conforme ensinam a Igreja Adventista, ou os Adventistas e as Testemunhas de Jeová. E à luz da Bíblia Sagrada, se você não aceita o que diz a tradição extra-bíblica judaica, tradição esta que foi usada pelos autores do Novo Testamento, então pelo menos aceite o que diz Daniel 10:13, onde Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes. Quando diz que Miguel é um dos primeiros príncipes, logo existem outros príncipes na mesma categoria que ele. Se existem outros príncipes, daí é que vem principados, grupo este que Miguel faz parte, logo podemos afirmar que não existe apenas um arcanjo. Existem outros arcanjos, dos quais Miguel é um deles. Ok, queridos? Então vamos lá. E quando eu destaquei para você que quando a trombeta de Deus soar, os mortos ressuscitarão, eu quero destacar aqui que na tradição judaica, prestar bem atenção, na tradição judaica, Miguel ele está associado ao livramento da nação de Israel. Miguel ele está associado, ele é o guardião da nação de Israel. Miguel ele intercede diante de Deus pelo povo de Israel. Ele é o protetor da nação de Israel. Mas de acordo com a tradição judaica, cada um dos arcanjos, eles têm uma função. Cada um dos arcanjos. E isso a gente vai ver claramente aqui no livro de Enoque. Vamos aqui para Enoque capítulo 20. O Enoque capítulo 20. Olha o que diz aqui. As funções dos anjos vigias, e aqui são arcanjos, são as seguintes. Uriel, um dos santos anjos, preside ao mundo e ao Tártaro. O Tártaro, se você não sabe, o Tártaro é o lugar onde estão aprisionados os anjos caídos, os anjos rebeldes. É só você ler 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Rafael, um dos santos anjos, dirige os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, exerce a vingança no mundo das luzes. Miguel, prestar atenção, Miguel, um dos santos anjos, foi estabelecido sobre a parte melhor dos homens. Aqui ele tem em mente a nação de Israel, os judeus. Sobre o povo de Israel e sobre o caos. Saracael, um dos santos anjos, foi estabelecido como o vigia dos espíritos que induzem os outros espíritos ao pecado. Gabriel, um dos santos anjos, preside ao paraíso, às serpentes e aos querubins. Remiel, olha este último aqui, Remiel, um dos santos anjos, que também é um arcanjo, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Prestar bem atenção. Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Bom, na tradição judaica, a gente vê aqui que quem é que tocará a trombeta? Quem é que está incumbido por Deus de presidir aos ressuscitados? De acordo com a leitura que nós temos aqui em Enoque, capítulo 20, é Remiel, não é Gabriel e não é Miguel, nem é Uriel, é Remiel. Então, se nós pegarmos, com base aqui, em Enoque, capítulo 20, e nós perguntarmos para Paulo, e Paulo ele conhecia o livro de Enoque, ele conhecia a tradição judaica, se nós perguntarmos, Paulo, quem é o arcanjo aí que quando tocar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão? Se você fizer esta pergunta para Paulo,
Desse jeito aqui, Paulo, de acordo com o livro de Enoque, quem será o arcanjo que, ao tocar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão? Ele vai responder, é Remiel. E se você perguntasse para Paulo, Paulo, então o arcanjo que você descreveu acompanhando a Jesus Cristo na sua parousia, arcanjo esse que trará a trombeta de Deus, tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, você conecta, Paulo, este arcanjo com o arcanjo Remiel, do livro de Enoque? Irmãos, vocês podem ter quase que certeza, vejam, quase que certeza que Paulo ia conectar. Mas quando eu digo quase que certeza, é porque a gente tem que ter cuidado, porque na tradição judaica, a gente encontra, por exemplo, em outros escritos, como nos oráculos sibilinos, que o anjo que presidirá, que tocará a trombeta para que os mortos sejam ressuscitados, é outro anjo. Eu quero ver aqui ler aqui para vocês em Oráculos Sibilinos, livro 2 e verso 288. Olha o que diz aqui, ó, 280. Aliás, 279, que diz, ó, os corpos daqueles que estão na terra um dia serão levantados. Então Uriel, poderoso anjo, quebrará os parafusos da popa e do diamante duradouro. Que monstruosos, ousados os portões de bronze no Hades. Diretamente os lançam abaixo e para o julgamento conduzem todas as formas que suportaram muito sofrimento. Aqui no verso 290 diz aqui, ó, devem Uriel convocar para a cadeira de juiz, e também aqueles a quem o fogo devorador de carne destruiu em chamas. Mesmo estes, ele, Uriel, deve coletar e colocar diante do tribunal de Deus. E quando o estrondoso Senhor de Sabaote, dando fim ao destino, ressuscitará os mortos. Sente-se em seu trono celestial e fixe firmemente a coluna poderosa. Então, entre as nuvens, Cristo, que é incorruptível, virá ao incorruptível. Na glória com os anjos puros, e se assentará à direita na grande cadeira de juiz para julgar a vida dos homens piedosos e ímpios. E Moisés, o grande amigo do Altíssimo, virá revestido de carne. Também o grande Abraão virá, Isaac, Jacó, Josué, Daniel, Elias, Abacuque e Jonas e aqueles a quem os hebreus mataram. Mas ele destruirá os hebreus depois de Jeremias. Bom, que eu fiz essa leitura aqui em verso, nos oráculos sibilinos, porque é assim que está em versos, para mostrar para vocês que, de acordo com o livro dos oráculos sibilinos, livro cristão esse que foi escrito no segundo século da era cristã, mais ou menos, certo? Entre o primeiro e o segundo século da era cristã, ou se coloca até o terceiro século. Bom, o importante é que é Uriel, de acordo com o livro dos oráculos sibilinos, é Uriel quem presidirá a ressurreição dos mortos. De acordo com Miguel, é exatamente o anjo aqui, deixa eu ver que eu esqueci o nome, é Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido para presidir aos ressuscitados. Bom, por que eu fiz esta leitura? Para vocês verem que quando você diz que é Miguel, o arcanjo citado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16, você precisa ter em mente que a tradição judaica ela coloca claramente mais de um anjo que presidirá a ressurreição dos mortos. Eu não encontrei ainda que Miguel presidirá, mas mesmo que eu venha encontrar que Miguel também presidirá a ressurreição dos mortos, eu ainda não encontrei, certo? Mas o certo é que não dá para você saber qual é o arcanjo que Paulo tem em mente. E se for para levar em conta o livro de Enoque, que é o mais antigo do que nós lemos aqui, mais antigo do que todo o Novo Testamento, é do segundo tempo da época dos Macabeus. De acordo com o livro de Enoque, o arcanjo que Paulo tem em mente ali é o arcanjo Remiel. Ok?
é o arcanjo Remiel. Mas afirmar que o arcanjo ali em questão é Miguel, isso você não pode afirmar, porque simplesmente você não vai poder provar. E outra coisa, dizer que o arcanjo ali é Jesus Cristo é outra coisa que também você não vai poder provar, porque ainda, eu quero lhe mostrar bem aqui, ainda de acordo com o livro de Enoque, eu estou no capítulo 71, versículo 7, claramente é feita a distinção entre o arcanjo Miguel e entre o Messias, que é chamado Filho do Homem. Eu vou ler para você. Ó. Então, o ancião veio com Miguel, Gabriel e Fanuel, e mil vezes mil e 10.000 vezes 10.000 anjos, em número incontável. Ele aproximou-se de mim, saudou-me com a sua voz e falou-me: Este é o Filho do Homem que haverá de nascer para a justiça. A justiça habita nele, e a justiça do ancião não o abandona. Então, de acordo com esta leitura aqui, queridos, está muito claro que o anjo Miguel, bem como Gabriel e Fanuel, e outros milhares de santos anjos, eles não podem ser confundidos com o Filho do Homem, que é o Messias. Ó, vou repetir, então, o ancião veio, o ancião aqui é Deus, com Miguel, Gabriel, Fanuel, e 1.000 vezes 1.000 e 10.000 vezes 10.000 anjos, em número incontável. Ele, o ancião, aproximou-se de mim, de Enoque no caso, saudou-me com a sua voz e falou-me: Este é o Filho do Homem. Ou seja, ele está falando do Messias. Certo? Então, foi mostrado para Enoque, além dos arcanjos, Gabriel, Uriel, Rafael, Miguel, foi mostrado pelo ancião de dias, o Messias, que é chamado aqui de Filho do Homem. Então, queridos, é só a gente consultar a tradição judaica e fazermos um estudo sem tendência para vermos que não é possível determinar que o arcanjo de 1 Tessalonicenses 16, que Paulo faz menção, é Miguel. Não, de acordo com a tradição judaica, aliás, de acordo com todo o judaísmo, o Messias ele nunca é associado a um arcanjo. Não, o Messias nunca é associado a um arcanjo. Você pode consultar os livros da tradição judaica, apócrifos e pseudoepígrafes. Nunca o Messias é associado a qualquer arcanjo. E também nunca a tradição judaica confunde Miguel com o Messias. E o Novo Testamento jamais confunde Miguel com o Messias. Mas aí você pergunta, professor, mas por que o arcanjo foi citado aí na descida de Cristo? Ora, o Novo Testamento mostra claramente que quando Cristo vier, e aqui eu quero fazer uma leitura para você, quando Cristo vier, muitos anjos o acompanharão. Ó, vou ler bem aqui para você em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, perto da primeira, ou depois da primeira. Olha o que diz aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. Ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Com os anjos do seu poder. Então, eu li essa passagem, mas desnecessário é eu dizer para você que existem muitas outras passagens dentro do Novo Testamento que mostram que quando Cristo vier, ele virá acompanhado de uma miríade de santos anjos. Então, esta é a razão porque Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, é por isso que Paulo faz alusão à voz do arcanjo, que está associada a parousia ou a descida de Cristo do céu. Quando Cristo vier, meus irmãos, ele não virá só, ele virá acompanhado de uma miríade de santos anjos, arcanjos.
E a presença de um arcanjo ali, conforme Paulo cita, apenas confirma o que todo o Novo Testamento diz, que quando Cristo vier, ele vem acompanhado do exército celestial. Ele virá acompanhado de miríades de santos anjos. E entre esses anjos haverá, eu diria, pelo menos um arcanjo, se não mais de um arcanjo. Ou pelo menos eu lhes digo que um arcanjo acompanhará o Senhor. E este arcanjo, ele trará a trombeta de Deus. E quando ele ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ok? Esta trombeta que ressuscitará os mortos é em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 52, chamado a última trombeta. É a trombeta que ressuscitará os mortos, ou a trombeta que, quando soar, os mortos ressuscitarão. E esta trombeta ela será tocada por um arcanjo, chefe de anjos. E este arcanjo não é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nunca diz, nunca, jamais diz que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Nunca. E muitos dos pais da igreja, a maioria, eles jamais confundiram. Aliás, eu não vejo nenhum dos pais da igreja confundindo Miguel com Jesus Cristo. Quando você vai para Tertuliano, Tertuliano faz clara distinção entre Miguel e Jesus Cristo. Orígenes, também ele acreditava em arcanjos e nunca confundiu qualquer dos arcanjos com Jesus Cristo. Irineu de Leão, da mesma forma, falava em 7 arcanjos e nunca jamais Irineu confundiu qualquer dos arcanjos com Jesus Cristo. Hipólito de Roma, da mesma forma. Justino nunca confundiu nenhum dos arcanjos com Jesus Cristo. Verificai e consultai a tradição judaica e a tradição cristã, patrística, e você verá que nenhum dos pais da igreja, nenhum dos estudantes do judaísmo, nenhum rabino, jamais confundiu o Messias judaico com o arcanjo Miguel. E jamais nenhum estudioso do cristianismo, jamais um dos pais da igreja não vi ele dizendo que Jesus Cristo é Miguel. Eu ainda não vi, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.